Gente, eu sei que eu demorei, que eu me atrasei, mas final de julho de 2026 a gente ainda vai estar falando de O Diabo Veste Prado 2 aqui nesse canal. Vou separar um momento aqui só para falar minhas impressões, pré-impressões, na verdade, né? Que são antes do filme sair. Quando a gente soube que iria ter esse filme, que ele estava sendo produzido, que ele iria sair, a internet se dividiu entre pessoas que estavam muito animadas para ver esse filme porque gostaram muito do primeiro. Eu acho elas bem ingênuas e tem uma outra parte que já sabia que havia uma bomba aí pela frente. Vou explicar por que eu era uma dessas pessoas que achava que ia vir uma bomba. Quando a gente tem algum filme como O Diabo Veste Prada, que já tem um bom tempo que foi lançado e eles vêm com essa ideia de dar uma continuação, a gente tem uma repaginada tão grande do roteiro, do enredo, de tudo o que formava a essência daquela história, daquele filme, daquele universo. E nesse filme não foi muito diferente. A gente acompanha ali a Lily, que, né, depois do primeiro filme seguiu a sua vida como jornalista, não estava mais na Runway, e a gente tem aquele momento em que a Miranda mostra, né, o seu lado humano, porque até então ela era só uma grande chata. E nesse filme a gente volta com tudo isso pro mesmo ponto de partida que a gente já tinha superado no primeiro filme. E aí a gente volta para uma Miranda chata, cheia de si e que não dá o braço a torcer por nada. E a gente vê o mundo da moda sendo tratado de uma forma muito mais real no filme. Só que será que a gente queria essa realidade? Ou será que a gente queria uma romantização igual a gente teve no primeiro filme? Será que não foi isso que nos deixou esse sentimento tão bom guardado do primeiro filme? Eu acho que sim. O primeiro filme ele tem toda aquela coisa de romantização do mundo da moda e do mundo do varejo, das vendas e de como é difícil essa vida em Nova York e as grifes e tudo isso é muito luxuoso e é muito, ai, quero muito ter essa vida de it girl. Porém, no segundo filme a gente vê uma coisa muito mais próxima da realidade. É, a gente tem inúmeras cenas de desfiles e castings e provas de roupa e esse tipo de coisa que são uma realidade no mundo da moda, mas que num filme não tinha necessidade alguma de ser passado e que só deixa um sentimento de que, poxa, esse filme não tá tendo liga, não tem nada conversando com nada e eu tô só perdendo meu tempo aqui. E essa foi minha impressão do filme até os 30 minutos finais. Não tinha enredo pra se debruçar ali. O enredo que a gente tinha era o quê? A personagem da Meryl Streep, a Miranda, estava passando por um péssimo momento porque a Runway, a revista dela, passou por muitas mudanças, né, por causa da tecnologia e as mudanças no mundo da moda e no mundo do showbiz, enfim. é, Ela teve que ir se adequando tanto a ponto de que ela não era mais vista como aquela referência que ela era no primeiro filme. A revista dela agora era uma coisa digital que as pessoas tinham em casa com um clique, sabe? Não tinha mais todo aquele primor de antes. E aí entra a Lily de novo, que logo no começo do filme perde o trabalho dela e meio que tem que se prostrar aos pés da Miranda de novo para conseguir um trabalho com ela. O que é conveniente só no filme. A realidade passou bem longe disso aí, foi só uma coisa conveniente para que o filme acontecesse, mas a gente finge que a gente não sente essa estranheza, essa falta de profundidade no roteiro do filme. E aí a Lily, né, a personagem da Anne Hathaway, tem apenas o papel de salvar a Runway, sabe, que tá meio que em falência e depois ela descobre que vai ser vendida para outra pessoa e a Miranda é colocada num lugar de pessoa velha que não tem mais domínio daquele trabalho, daquela arte que é a moda e a Runway precisa de uma cara mais nova, mais jovem, mais, sabe, tudo que a Miranda não é.
e a Miranda acaba indo para um lugar de muita insegurança em relação a ela mesma e ao trabalho dela, a tudo que ela conhece. E nos 30 minutos finais de filme é que a gente consegue ver um pouco de humanidade nela, um pouco de emoção no filme. É o único momento em que a gente vê uma troca de emoções e de algum afeto, algum qualquer sentimento, sabe? Fica guardado para os 30 minutos finais de filme. Eu não vou contar o que acontece. É uma reviravolta não nada surpreendente, você espera isso acontecer, né, durante o filme todo. Não é nenhum plot twist que vai fazer a sua cabeça explodir, mas pelo menos ele salva um pouquinho o filme, sabe? O filme não é de todo ruim. Eu acho que foi uma triste decisão fazer uma continuação para esse filme, porque ele estraga aquele imaginário e aquela memória que a gente tinha tão bonita do primeiro filme. Então, para mim, eu vou fingir que esse filme não existiu e eu vou continuar com a ideia de que só teve o primeiro filme e ele continua aqui bem lindo na minha memória. Isso foi a mesma coisa que aconteceu com vários outros filmes que tiveram continuações. Na minha opinião, Avatar foi um deles. As 5 temporadas de Stranger Things que foram piorando uma depois da outra. Tem Euforia também para falar sobre, né? Enfim, temos vários casos parecidos com esse. E o Diabo Veste Prada foi só mais um. Se você queria assistir um vídeo para saber se valia a pena assistir ou não o filme, eu sinceramente não acho que vale a pena. Eu achei um filme bem chato, um filme completamente desconexo. Parecia que só tinham cenas sendo jogadas aí adoidadas na nossa cara. Elas não tinham ligamento entre si, elas. Sabe, eu senti que eles só gravaram as cenas e ficaram pensando, meu Deus, como é que a gente vai juntar tudo isso? E eles só fizeram jogar lá num aplicativo qualquer, juntaram as cenas e foi isso mesmo. Ninguém quis pensar numa transição, uma transição nem, eu não falo nem em sentido de câmera, eu falo em sentido de do que tá acontecendo mesmo, do enredo. Não, só foi, ai, aconteceu isso aqui, beleza, a gente já pula pra outra personagem que tá fazendo outra coisa completamente diferente, já pula pra outro lugar em que tá acontecendo um evento e assim vai, e aí do nada aparece a Lady Gaga também lá cantando e atuando como Lady Gaga e tem um monte de outros personagens e atores agora, né, nesse filme de luxo, como a própria Lady Gaga, como o Law Roach, como a Donatella Versace e vários outros nomes. Acho que como uma menção honrosa ao que significa o filme O Diabo Veste Prada para o mundo da moda. Mas, sinceramente, eu acho que a gente poderia ter feito uma homenagem muito melhor, muito mais bonita e 10 milhões de vezes mais honrosa para cada uma dessas pessoas que se esforça tanto e tem um trabalho tão lindo no mundo da moda. Essas foram as minhas impressões sobre o filme. Eu queria muito saber o que é que vocês acham, se vocês concordam ou não comigo. Então, não se esqueçam de deixar aqui nos comentários se vocês assistiram e o que acharam do filme. Deixem um like, se inscrevam aqui para as nossas próximas sessões juntos. E é isso, até o próximo vídeo.